Que o Senhor Jesus aumente a nossa fé. Amém? Mais um culto que vamos ter. Isto é mais um acontecimento que vamos ter em nossa vida, na igreja, na nossa história. Logo, isso fica no passado. Quantos cultos ficaram no passado, né? Começando aqueles do ar livre e tantos outros trabalhos que foram realizados de uma maneira intensa, muito dedicada, mas todos eles já se passaram. Agora, eu acredito que milhares estão vivendo sob o efeito de cultos do passado. Muitos estão mesmo na glória nesta hora. Há uma congregação enorme lá do outro lado que estiveram nos cultos do passado. Eles estavam na igreja, estavam nas reuniões, estavam cantando aqui na hora do louvor, bem animados, encorajados. Estavam chorando, estavam sofrendo, estavam sorrindo também. E hoje estão na glória. Desde que nascemos, cada momento vai virando história, passado. E é assim que está acontecendo. Vai ser mais um culto, mais uma sexta-feira. Depois de amanhã já é domingo. Aí logo na segunda-feira à noite é mais uma reunião de oração. Depois vem a quarta-feira, mais um culto. Sexta-feira de novo, vocês vão ver como isso vai voar. E aí o 23/7/93, você anota num caderninho, num papel qualquer, essa data, 23/7/93. Dedica uma foto, uma coisa qualquer, e se houver tempo daí, uns dias, passaram 10 anos. Você pega assim, olha, 23/7/93. E você pega a fotografia de 20, 30, 40 anos atrás, e a gente pega a fotografia de hoje. Mas você vai ver a fotografia daqui 20 anos. Deve ficar muito satisfeito ainda com a fotografia de hoje. Porque daqui 20 anos você vai ver. Em 93 eu ainda. Vamos ficar de pé, irmãos. Senão começa a pregar, não é? Nós podíamos ter vários pregadores aqui nesta noite. A partir do verso 18 do capítulo 4 de 2 Reis, segundo livro dos Reis, não é? Só a partir do verso 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe.
Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Vai bem. Nós oramos, ó Pai, mais uma vez, agradecendo a Deus pelo tempo que passou, pelo tempo presente que está passando, pelo tempo futuro. É bem certo que se nós todos formos para o mesmo lugar, nós estaremos todos juntos naquele mesmo lugar, para sempre. Não haverá despedida, aquele companheirismo tão gostoso, sem nenhuma queixa, sem nenhuma mágoa, sem nenhum complexo, sem nenhuma tristeza. O tempo está passando. E conforme vimos no rádio, cada batida do coração é menos uma. E nós estamos nos aproximando de lá. Te pedimos, ó Deus, que nos encoraje. Que o Senhor venha nos dar força, ânimo e vigor para sermos aquilo que devemos ser. Para vivermos o dissabor da hora, ou o sabor da hora, naquele espírito da sunamita, dizendo: tudo vai bem. Em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. São pessoas que ficaram na Bíblia e não ficaram por acaso, né? Há mulheres e homens que ficaram na Bíblia como tipos, como mensagem. Você tem uma mensagem no seu coração. Essa mensagem às vezes é inspirada por Deus, mas através de pessoas que já ficaram há séculos atrás, como Moisés, José, Josué, né? Elias, Ana, a sunamita. Qualquer tempo que você ler essa passagem aqui da sunamita, ela vai ficar viva. Ela faz parte daquela nuvem de testemunhas que nos acompanha. Então, nós conhecemos o relato aqui que ela desejou, parece que era uma mulher que decidia, né? Ela tinha
parece que vontade, assim. E as vontades dela, ou a vontade dela, era sempre respeitada, vamos dizer, pelo seu marido. Porque a coisa ficou toda em torno dela. Poderia até causar um ciúme, não? Se quisesse, né? Sucedeu também um dia que, indo Eliseu, a Sunem havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão. Ela era grave, né? Sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. O profeta começou a ir na casa dela, comer pão, quando passava por lá. E ela disse a seu marido, ao invés do marido dizer a ela: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ele terá um lugarzinho, um quartinho, né, para repousar, descansar de sua jornada. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ela: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Pronto. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas o que aconteceu? Ela concebeu e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aí, entra essa parte que nós lemos, deu uma dor de cabeça no menino. Sempre dor de cabeça é uma campainha, né? Dizem assim que a dor de cabeça é um alarme. As pessoas que sofrem dor de cabeça têm que saber disso, que aquilo é um alarme. Como tem o analgésico, a gente corre logo para o analgésico. O analgésico às vezes se torna um perigo, porque ele vai tirando a dor temporariamente, e a causa, por muitas vezes, pode ir progredindo, aumentando a causa da dor. E muitos, então, chegam tarde demais no tratamento adequado para ir lá na causa mesmo, né? Mas o certo é que o garoto era pequeno, era um garotinho, e sofreu uma dor de cabeça. E logo morreu. Aí agora nós vemos esse quadro, que está na Bíblia, atravessou os séculos, foi traduzido por várias línguas, para várias línguas, idiomas, dialetos. Está aqui em português, está aí na sua Bíblia
Sua Bíblia tem isso aí, em 2 Reis, capítulo 4. E essa mulher com esse menino morto dentro de casa, dizendo que tudo ia bem. Ela não fez um alarme, pelo que eu entendi aqui, ela não falou nem com o marido que o filho tinha morrido. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. E tomou a iniciativa, albardou a jumenta, e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Irmãos, a determinação é muito importante. Uma pessoa determinada, ela faz diferença numa casa, ela faz diferença num povo. Um homem faz diferença, disse John Kennedy, e isso é verdade. Às vezes uma nação tem um homem, somente aquele homem, e nunca mais terá um homem como aquele. Por quê? Aquele homem é determinado em seus propósitos, em suas decisões, em suas demandas, em suas aspirações. Agora, muitos de nós, eu como exemplo, na vida secular, material, particular, não tem muita determinação, não tem inspiração, não tem segurança, às vezes. Graças a Deus, no ministério eu fui determinado. Por isso marcou e ninguém desmancha. Não tem quem desmanche. Pode acontecer o que acontecer. O que foi feito, está feito, e ninguém pode desmanchar. Está certo que há uma variedade, às vezes uma mulher é mais determinada do que a outra, mas toda mulher deveria ser determinada, segundo o profeta, em costurar, remendar a roupa do marido, pregar o botão que soltou, fazer a comida na hora certa, zelar da casa, ensinar os filhos o caminho do Senhor nas horas vagas. Porque se não houver essa determinação, a coisa pode não dar certo. Ela pode não cumprir realmente a função, o objetivo para o qual ela se casou. Porque realmente, na verdade, para que e por que uma mulher se casa? Afinal de contas, para que e por quê? Para que e por que um homem se casa? Quer dizer, o objetivo, desde o início, sob sentença lá no Éden, foi família, criar filhos, né? Organizar e viver por aqueles filhos e trabalhar, e entesourar para eles e lutar por eles, e depois então eles, por sua vez, serem a continuação dos pais. Pois bem, então todo mundo, de um modo geral, deveria ser determinado em suas funções principais, básicas. Nem todos podem ser um perito nisso, ou naquilo outro, mas existe o mínimo que uma mulher, um homem, tem que ser, tem que fazer. Não é certo? Agora, no sentido espiritual, não pode haver relaxo, não pode haver distorção, não pode haver perversão de intenções, ou seja mesmo, variedades de intenções.
Porque se houvesse um céu azul, vermelho, outro amarelo, um céu de cada cor, eu poderia dizer, bom, eu estou trabalhando para ir para o céu vermelho. Você diria, não, eu quero ir para o céu amarelo. Outro diria, não, eu vou para o céu azul. Outro diria, não, eu vou para o céu branco. E assim. Então podia haver uma variedade de objetivos e coisas assim, e para ir para o céu branco teria que ter um tipo de vida. Para ir para o céu vermelho, outro tipo de vida. Não, não é assim. Todo mundo, todos os salvos vão para o mesmo céu. Para o mesmo lugar. Na mesma condição. Por isso a determinação deve ser a mesma. Se você é determinado, determinada, espiritualmente falando, ora, está certo que há uma variedade, quer dizer, há uma diferença de época, de tempos. O irmão Branham disse, irmão, essa é a condição do tempo que estamos vivendo. Essa é a condição, é a única condição, é a condição do tempo que estamos vivendo. Ela viveu na condição de um tempo diferente. Ele viveu na condição de um tempo completamente diferente. Mas nós estamos vivendo na condição do último tempo. Não haverá mais tempo. O anjo disse, não há mais tempo. Porque mesmo o milênio ainda é tempo. Tudo que se cumpre, que se esgota, é tempo. Se é 1000 anos, há 1000 anos. Vão passar 1000 anos na presença do Senhor, é como um dia, o milênio vai voar. Vai ser mais do que 50 anos menos do que 50 anos nessa dimensão. Se diz 1000 anos. Ora, mas 1000 anos na presença do Senhor é como um dia. E depois, então, veja, ainda no milênio há a condição do tempo. Agora, depois do milênio, não há mais condição de tempo. Aí acabou o tempo. Não há mais tempo. Sendo que, dentro dessa dimensão, nós estamos vivendo o último tempo. Eu não creio em questão de marcar datas, essas coisas. Não vamos distorcer as coisas, confundi-las. Baseados na mensagem, na série 70 Semanas de Daniel, muitos têm feito confusões de datas por todo o mundo, na América Central, na América do Norte, e por todas as partes. Isso pode chegar aqui também. Como chegou, quando nós cremos mesmo na mensagem, Jesus viria em 77, infalivelmente bater no meu púlpito, que se Jesus não viesse em julho de 73, ele era falso. Bateram no púlpito, bateram. Depois passou para 77, e assim por diante. Vamos deixar as datas de lado, não importa o dia nem a hora, isso não importa. Nós sabemos que estamos às portas. Existe um código, aquele código, a data provável do parto, o DPP, data provável do parto. Data provável do parto é uma data que é estabelecida pelo médico, mas baseado no acompanhamento
da gestação. E pelos sinais, então, que vão acontecendo naquela gestação, ao completar o tempo, então o médico já dá até mesmo a data provável do parto, mas baseado em quê? Nos sintomas, nos sinais, nos meses e coisas assim. Agora, nós sabemos que a data provável de nosso Senhor Jesus Cristo voltar está por volta desse tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque os dias de Noé estão aí, as contrações da terra estão aí. A terra já está sofrendo contrações, sofrendo dores de parto. E mais do que nunca, olha, nós podemos desanimar com tudo. Desanimar com tudo. Com aquilo que gosta, com a pesca, com sair, com ficar, com isso, com aquilo, desanimar com negócios, com terra, com coisas assim. Podemos desanimar com tudo, mas nós não podemos e não vamos nos desanimar com o arrebatamento. E na verdade, quando a mulher está prestes a dar à luz, ela perde realmente, é claro, toda a aspiração de ir ali ou acolá. Por quê? Já está sofrendo contrações. E há muitas pessoas que quando vão assim aproximando os dias delas partirem daqui, dessa terra, elas vão perdendo o gosto com as coisas. Elas vão perdendo o interesse. Mesmo inconscientemente, elas não sabem que vão partir. Olha, hoje não há convívio entre o fazendeiro com os animais. Hoje não há fazendeiros mais. Aquele fazendeiro original mesmo. Aquele homem que nascia, crescia, vivia e morria lá na roça, na fazenda, vendo o tempo, os pássaros, sentindo o cheiro do seu gado. E quantas vezes aquele gado amigo, aqueles bois de carro, aquelas vacas leiteiras, se punham a mugir, berrar e chorar. O gado chorando. O gado chorando, e vocês não podem imaginar, às vezes até se ajoelhando. E daí uns dias, o velho companheiro, o velho fazendeiro partia, morria. Ora, aquela mulher, a sunamita, ela foi determinada em todas as suas ações, começando por tomar a iniciativa de acolher o profeta em sua casa, dar-lhe alimento, repouso. É o que você tem feito. Você tem acolhido o profeta de Deus na sua casa. Você já notou isso? As pessoas que creem na mensagem, elas não são melhores do que as demais, mas elas têm acolhido o profeta de Deus em sua. Ora, se nós acolhemos em nossos corações, tem que haver uma admissão, tem que haver uma aceitação. Isso só pode ser de Deus. Você pode ser cheio de defeito como for,
mas teve que haver uma aceitação de sua parte, interna, lá de dentro, uma aceitação desse assunto, como eles dizem, dessa coisa, eles dizem lá fora, dessa coisa, desse profeta. Isso houve, aconteceu. Teve que haver uma admissão interna dentro do seu coração. Você sabe que o casamento deveria ser somente dessa forma. É uma admissão interna daquele homem como seu cabeça, como seu marido. Você pensar, o que vai ser aquele rapaz? O que vai ser aquele homem? Ele vai ser a minha cabeça. Ele vai ser o meu varão. É uma admissão lá dentro. Da razão de ser lá dentro. Parece que é uma porta que abre assim, aquilo entra e ela fecha. E aquilo fica lá dentro. Assim aconteceu com aquela mulher. E ela foi determinada. Isso é muito importante. Olha, isso aqui, esse quadro deveria ser sempre lembrado. Nas casas, nos lares, nos cultos domésticos. Há tanta coisa para ser lembrada na Bíblia, que se isso acontecesse, a nossa vida não ficaria tão ociosa, tão cansativa, tão enfadonha, e nós não teríamos assim tanta preocupação para falar o que não se deve falar, para cuidar daquilo que não se deve cuidar, inclusive, principalmente da vida de terceiros. Ora, a vida de uma pessoa, o nome de uma pessoa significa a pessoa. E ninguém, na verdade, deveria bulir, como dizia minha avó, bulir com aquele nome. Há tantos quadros na Bíblia para serem lembrados numa madrugada, numa noite chuvosa, ser lembrados em viagem, serem lembrados na dor, na decepção. Cada tipo de decepção que você sofrer, tem uma passagem bíblica para ela. Existe uma passagem bíblica para cada momento de sua vida. Não é aquela caixinha de promessa, não. Ela é, na verdade, uma caixa de promessa. Mas então, veja o exemplo que ela deixa nesse fator, que é determinante, que é decisivo em nossa vida: ser determinado em seus objetivos. Então, eles dizem, fulano foi determinado a fazer isto. Ele foi determinado em construir aquela casa. Ele trabalhou fora de hora, ele trabalhou de noite, ele ficou sem comer, ele foi determinado em construir aquilo. Essa mulher foi determinada em acolher o profeta, ela foi determinada em aceitar
aquilo que já era impossível para ela, porque o próprio servo disse: mas o seu marido já é velho, como vai acontecer isso? Não importa. Ela mesma achava que aquilo era uma mentira até. Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. A coisa era tão impossível que ela falou com um homem de Deus: não mintas. Ora, falar para um homem de Deus não mentir? Como é que pode isso? Até nisso ela foi determinada. Mas o certo é que a palavra do homem de Deus prevalece, né? E ele queria dar aquilo para ela. Ele não ficou ofendido com aquilo. Ele queria dar de todas as formas aquilo para ela. A sua ação tinha aquela recompensa. E logo o que aconteceu? O menino nasceu. E quando tudo estava bom, tudo estava gostoso, e aquela criança, porque uma criança de fato enfeita a casa, muda tudo. Outro dia eu vi um pai, a menininha acabou de chegar, então, na verdade, ele tá dizendo assim: ela parece comigo. Ela parece comigo. Não, ela está fazendo bico para ele já, ela está fazendo careta para ele. Então, a coisa muda dentro de casa. A coisa mudou ali. Não sei se ela tinha uma vovó coruja. Nessa hora as vovós ficam tudo coruja, as titias coruja. Eu não sei o que tinha ali, não é? Mas o certo é que mudou tudo. Você vai ver como muda. Então você vai ter um filho. Você vai ter um filho e, na verdade, você acha que isso não pode acontecer, mas você vai ter. E você vai ver como tudo vai ser diferente. Pois bem, então aconteceu, realmente. Mas logo, o que seria aquilo, meu Deus? Uma dor de cabeça na pobre criança, a alegria do lar. Ora, ela não podia fazer um escândalo com a morte daquele menino. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Você pensa direitinho, pensa bem. Aquela mulher deve ter pensado muito bem. Assim, dentro de fração de segundo, ela viu que o menino estava morto. Olha, eu sei o que eu faço. Não precisa nem meu velho ficar sabendo. Eu não vou sair arrancando os cabelos aqui, gritando, doido, o Zequinha está morto, o Zequinha está morto. Não. Para que isso? E aquele histerismo todo. Ela ficou calada. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. É lugar bom de botar um filho, hein? Entregá-lo. E fechou sobre ele a porta e saiu. Deixou o menino morto lá. O marido disse: o que você vai fazer? Tudo vai bem. Pode deixar, eu vou lá no profeta, no homem de Deus. Mas não é lua nova, não é sábado, não é nada. O que você vai? Tudo vai bem, espera aí. Vem, você fica quietinho, viu? Fica mascando sua gengiva. Eu vou ali, já eu volto. Tudo vai bem. E resultado, ela ainda foi testada. Você lê aqui, você vai lendo aqui, ele mandou o servo com seu cajado, seu bastão, né? Não aconteceu a ressurreição. E ela continuou crendo, até que ele subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes,
E o menino abriu os olhos e foi ressuscitado. Ora, gente, que foi que determinou? Como aquela mexicana ficou tão determinada daquela forma? Quando o profeta foi lá no México, na cidade do México, um general de 4 estrelas estivera lá nos Estados Unidos, numa reunião do irmão Branham. Ele disse: esse homem precisa vir no México. E lá, tratando com o presidente, um dos países mais católicos do mundo, o arcebispo entrou no meio, e criando caso, e não queria de forma alguma. E o general disse: mas, senhor presidente, esse homem precisa vir aí, a arena vai ser cheia de gente. Você fala, a arena é um teatro, porque lá dá muita torada, né? Igual o futebol, que seria o Serra Dourada, né? A arena vai ser... O arcebispo disse: mas, senhor presidente, quem é que vai lá? É só gente ignorante. Foi quando o presidente disse: mas, senhor arcebispo, você tem essa gente há 500 anos nas mãos, e por que essa gente ainda é ignorante? O certo é que ele foi, o irmão Branham foi lá, e a arena ficou superlotada. E uma mulherzinha lá ficou sabendo desse homem de Deus. O menino morreu de manhã, o médico deu atestado de óbito para sepultar a criança, mas ela determinou no seu coração. Se você tem, olha, preste bem atenção, irmã. Se você tem base escriturística, se você tem um coração sincero, honesto com Deus, e Deus põe um propósito no seu coração, leva aquilo à frente. Diz o irmão Branham, ele fala assim: faça de todos os modos. Aquela mulherzinha deixou um recado para esse século. Agora, você diz, isso aqui foi lá no tempo de Eliseu. Não, mas e agora eu estou falando agora no século 20, ali no México. Ela foi tão determinada, que diz o irmão Branham, que ela enrolou aquele defuntinho, aquele anjinho, como dizem, numa flanela, num pano de criança, e agarrou com aquela coisinha morta, gelada, lábiozinhos roxos, olhozinhos lá no fundo, já sabe quando a criança morre. E os administradores, e chuva, e aqueles homens que estavam mantendo a ordem, ela passou por mais de 300 homens, passava entre as pernas deles, rolando na lama. Que determinação! Mas a gente fraqueja logo, entrega os pontos logo. Não pode entregar os pontos, não. E ela foi lutando, o profeta diz assim: olha, eu vou pedir o irmão fulano para orar por ela, ela pensa que sou eu, pronto, tudo bem. Veja o profeta de Deus que queria fazer. Parece que até uma escapulida, não é? Não foi isso? Mas não adiantou. Deus honrou a sua determinação. Aquela fé determinada. Ele não vai sepultar meu filho. Quer dizer, ninguém vai fazer isso aí simplesmente por tonteria. É uma coisa que nasce dentro, de dentro para fora. E desse o irmão Branham, que de repente a visão veio, aquela visão dele que não falhava de jeito nenhum. Quando
Quando ele tinha aquela visão, ele disse, com aquela visão, ele chamaria o mundo para ver a ressurreição de George Washington. Era a mesma coisa eu dizer assim, com aquela visão eu chamaria o mundo para ver a ressurreição de Getúlio Vargas, ou de Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro, seja quem for. Com aquele tipo de visão, eu chamaria o mundo todo para ver a ressurreição de Dom Pedro. Na verdade, o homem ficava fraco, cambalindo, de sair até carregado da plataforma. Mas o que ele via acontecia, meu, era verdade. E o que aconteceu? Ele teve a visão vendo a criancinha sorrindo, aqueles dentinhos, né? Ele falou, deixa ela, pronto, agora pronto. Quando ele falou, deixa, todo mundo parou. Ela logo pegou um crucifixo que estava no seu pescoço e disse, não, para com isso, um rosário ali, para, não faça isso não. Falou a palavra, a criança sorriu para ela. Sorriu, simplesmente sorriu nos seus braços. Agora sai aquela mulher suja, de barro, toda molhada, com a criança viva e todo mundo, o menino, o que foi? O que aconteceu? E o certo é que a sunamita hoje manda um recado para a sunamita daqui. A sunamita que creu no profeta de Deus. Pode haver morte, pode acontecer muito desgosto, muita contradição, como tem acontecido. Mas tenha fé. Tenha fé. Enfrente as condições com determinação, isso exatamente como vocês têm feito. Continue assim. Eu não vou ler, não. Nós vamos ficar de pé, porque eu acho que já foi bem aproveitado o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Você continue assim, determinada a permanecer. Olha, quem permanece já é uma grande vitória. Quem permanece. Senhor Deus, para mim isso é uma grande lição. Que grande mensagem aquela mulherzinha traz para nós esta hora. E nós sabemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E parece que nós estamos seguindo até uma teimosia. Somos teimosos. O diabo não quer que nós prossigamos, mancando, morrendo, tropeçando, soluçando, chorando, rindo, mas nós vamos prosseguir. Pode até estar sujo de barro, de lama, mas nós vamos prosseguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, prossiga na fé, povo de Deus. Prossiga, irmã, crendo. Creia, irmã, creia, irmão. Jesus é a resposta, Jesus é a cura, Jesus é a libertação de sua filha, Jesus é a libertação de seu filho, Jesus é a libertação, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que estão menos distantes daqui possam estar alcançando aquilo que eles creem também. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém.